Saudações. Uma das coisas que mais tem chamado a atenção nos últimos dias, semanas, eu diria, é o estado do meio ambiente, principalmente do ar atmosférico nesse país. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre algumas medidas que estão sendo tomadas. Bom, a primeira coisa que tem que ficar claro é que são os dados, é a realidade. O Cerrado está tendo a pior seca em 700 anos. No meu município não chove há 120 dias e em alguns locais do Araguaia não chove há 140. É uma seca de proporções épicas. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Deixa eu procurar um mapa aqui para mostrar isso para vocês entenderem o que está acontecendo. Vai ajudar muito. Certo? Vai ajudar muito. Nós entendemos o que anda acontecendo. Só um momento, deixa eu só compartilhar a página e eu quero mostrar para vocês. Muito bem. O que nós estamos vendo aqui é o regime de massas de ar do Brasil. Ontem, inclusive, eu falei na live sobre isso. O clima brasileiro, para ele ser compreendido, você precisa compreender a ação dessas massas de ar. Perfeito? Isso é imperativo. O clima brasileiro é dominado por 5 massas de ar, que atuam em diferentes momentos ao longo do ano. Então, nós temos um regime de massas de ar no verão e outro no inverno. Preste bem atenção com o que acontece no verão. No verão, uma massa de ar que fica em cima da Amazônia Ocidental, a massa de ar equatorial continental, leva a umidade da Amazônia Ocidental para o Nordeste Ocidental e o Brasil Central. Grave essa informação, que está mostrada em gráfico, está vendo? A massa de ar equatorial, o que é uma massa de ar equatorial? Toda massa equatorial ela é quente e úmida. O continental é para distinguir ela da atlântica, porque ela se forma em cima do continente. Da onde essa massa de ar continental tira a umidade? De 2 locais. Primeiro, do chamado efeito doldrum. O que é o doldrum? Doldrum é uma área entre a zona de convergência intertropical do hemisfério, que fica entre as massas de ar úmida do hemisfério ocidental, hemisfério norte, e as massas de ar úmida que ficam no hemisfério sul. Entre essas duas massas de ar, nós temos uma zona de baixa pressão, que é o doldrum. Perfeito? Bom, na verdade, não. Está ficando confuso. Para explicar isso, eu preciso mostrar outra coisa, que é o sistema geral de circulação da atmosfera. Me deem só um tempinho que eu vou mostrar para vocês o sistema geral de circulação da atmosfera. Rapidinho, para ajudar vocês a entender isso aqui. Deixa eu só achar uma imagem boa, porque com a imagem boa eu consigo explicar. Ah, tá aqui, achei. Só um momento, gente, vai valer a pena. Nossa, o duro desses sites é a quantidade de propaganda que tem nos mapas. Eu preciso achar um mapa que não tenha tanta propaganda. Achei. Só um momento, vou compartilhar mais uma vez com vocês. E nós vamos entender isso. Que, na verdade,
Aqui, compartilhar a tela. Pronto. Agora sim. Bom, vamos começar com a circulação geral da atmosfera do planeta Terra inteiro, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. É o seguinte, a Terra tem um sistema de circulação que é bem o que vocês estão vendo aqui. Ele é um pouco idealizado, claro, porque é um modelo, né? Os modelos nunca são. É um modelo, não é necessariamente a realidade. Mas basicamente funciona o seguinte. Existem células de circulação de ar, certo? As células de Hadley, tá vendo? Células de Hadley são as principais que atuam no território brasileiro. As células de Hadley, elas saem, tá vendo? Da zona de alta pressão do hemisfério sul e seguem até o Equador. Sobem e voltam como contracorrente. Então, elas vêm por baixo da região da zona de alta pressão do hemisfério sul e antes de chegar no Equador, sobe, voltando por cima. Da mesma forma, no hemisfério norte, acontece o mesmíssimo fenômeno. A zona de convergência, tá vendo? A zona de alta pressão do hemisfério norte, a zona subtropical de alta pressão, por volta do paralelo do 30, empurra o ar por baixo até a região do Equador. Perto do Equador, ele sobe e volta como ventos de contracorrente. Esses ventos que vêm da zona de convergência subtropical, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, são chamados ventos alísios. Eles vêm por baixo e trazem umidade. Essas duas correntes, essas duas células de Hadley, elas não chegam a se encontrar, porque antes de se encontrar, elas sobem, por causa do efeito de Coriolis. Certo? A Terra gira, e aí as massas de ar são empurradas numa direção oposta umas às outras. Então, elas não chegam a se encontrar, por causa, repito, do efeito de Coriolis. Formando entre as duas células de Hadley a zona de baixa pressão equatorial, ou baixa equatorial. Então, nós temos duas altas subtropicais, está vendo? Por volta do paralelo 30, a alta subtropical do hemisfério sul e a alta subtropical do hemisfério norte. Em torno das altas subtropicais ficam os desertos do mundo. Aqui nós estamos vendo os desertos mexicanos, né? Sonora, Chihuahua, os desertos sudoeste dos Estados Unidos. Aqui também tem o deserto do Atacama, o deserto peruano. Se nós seguirmos adiante, caminharmos na direção da África, nós vamos ver o deserto do Kalahari. Se continuarmos seguindo, vamos ver o deserto de areia, o deserto egípcio na Austrália. Da mesma forma, em torno da alta subtropical do hemisfério norte, nós também temos um circulão de desertos. O deserto do Saara na África, o deserto da Arábia na Ásia, o deserto de Thar, né, no subcontinente indiano, o deserto de Gobi. Então você tem uma faixa de desertos em torno das duas altas subtropicais. A alta subtropical do norte e a alta subtropical do sul. E aqui nós temos a baixa equatorial, certo? Que é uma região que não venta, tem muito pouco vento. Mas é uma região que recebe muita chuva. Então, metade da chuva da Amazônia vem por causa dessa baixa equatorial. Perfeito? Basicamente, como eu disse, agora eu posso explicar direitinho como funciona o sistema geral de circulação da atmosfera aplicado ao clima sul-americano, porque é uma coisa muito interessante. Mas, por hora, isso aqui que vocês estão vendo basta. Perfeito? Isso aqui que vocês estão vendo basta. Dá para vocês entenderem de onde vem metade da chuva da Amazônia. Que é, basicamente, o que a gente precisa, digamos, nesse momento, né? Para entender as coisas, já não precisa mais que isso. Agora vamos voltar para a questão das massas de ar no território brasileiro. Vocês viram de onde vem metade da umidade. Ela vem da baixa equatorial. No norte vem da alta subtropical do hemisfério norte, até a Amazônia, e no sul vem da alta subtropical do hemisfério sul, até a baixa equatorial, a Amazônia. Só que, como eu disse, isso é metade da chuva, e a outra metade vem da própria floresta. As árvores têm uma capacidade extraordinária
de pegar a água pelas raízes e levar essas águas até as folhas. Elas transpiram, certo? Há um fenômeno chamado evapotranspiração. Como são centenas de bilhões de árvores, imagina centenas de bilhões de árvores suando por todas as folhas. Você tem uma quantidade enorme de umidade. Então, essa umidade produzida pela floresta se soma à umidade natural da baixa equatorial e você tem uma quantidade muito grande que era levada para o restante do país através dos chamados rios aéreos. Só que graças ao agronegócio, que o agronegócio vem fazendo ao longo dos anos, principalmente ao longo dos 2 últimos governos que antecederam o atual, né, o governo de Michel Temer, que o demônio tem aquela alma algum dia, e o governo de Jair Messias Bolsonaro. A prisão cotela antes do capeta, idealmente. Mas, enfim, durante esses 2 governos, a boiada passou. E a quantidade de desmatamento foi descomunal. A quantidade de floresta amazônica convertida em pastagem foi uma coisa obscena. E deixa eu explicar para vocês. Árvore é uma coisa pesada. Qualquer árvorezinha pequena pesa 5, 10 toneladas. As grandes árvores da floresta amazônica pesam 100, 200, 300 toneladas. E tem uma quantidade enorme de folhas. Então, se você derruba 1 hectare de floresta amazônica, você derruba, na prática, milhares de toneladas de árvore para substituir por 2, 3 toneladas de capim. Então, o capim ele não tem nem de longe, menos ainda a soja, a capacidade de produzir uma evapotranspiração tão grande quanto a árvore, até por uma questão fisiológica. As árvores têm raízes profundas, elas pegam a água que está lá embaixo no subsolo e levam para as folhas. Qual é o tamanho da raiz de um capim? Qual é o tamanho da raiz de uma soja? Menor ainda. Então, a capacidade da soja e do capim de pegar a umidade do solo e levar para a atmosfera é muito infinitamente menor do que a das árvores. Então, ao destruir a floresta e substituí-la por capim e soja, você acaba com quase a metade da umidade da floresta. Só fica a que vem naturalmente da alta subtropical do norte e da alta subtropical do sul. A que existe naturalmente da baixa equatorial. E pior, os ventos continuam. O vento não depende da umidade. Quer dizer que esses ventos que vocês estão vendo aqui, apesar de nós estarmos ainda tecnicamente no inverno, nós já temos um comportamento anômalo de massa de ar de verão. Esses ventos que vocês estão vendo aqui, que vão para o meio norte, que vão para o oeste da Bahia, que vão para o Brasil Central, que vão para São Paulo, passando pelos 2 Mato Grossos, agora eles não são mais rios aéreos. Eles não trazem mais umidade que vai se transformar em chuva. Graças ao agronegócio, esses ventos trazem morte, trazem fumaça, não mais chuva. Trazem quantidades enormes, gigantescas, obscenas de fumaça que envenenam o ar de São Paulo, que envenenam o ar de Minas Gerais, que envenena o ar da metade ocidental do Nordeste, que envenena o ar do Centro-Oeste, que envenena o ar da Amazônia, que envenena Bolívia, Paraguai, Argentina, está chegando no Uruguai. Esse veneno é morte, é morte. São as florestas queimadas pelo agronegócio de origem Temer, bolsonarista, são as pastagens queimadas pelos bandidos que o agronegócio contrata, porque, está vendo aqui a massa de ar, né? Ele traz a Amazônia, mas ele passa pelo Centro-Oeste. Então, se os bandidos que trabalham com o agronegócio bolsonarista incendeiam o Centro-Oeste, a chuva, né? Chega em São Paulo. Se os bandidos que trabalham com o agronegócio bolsonarista incendeiam Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, vai chegar até aqui. Não vai chegar chuva, vai chegar fumaça. A bandidagem, agronegócio bolsonarista. E já foram muitos pegos, já tem muitas câmeras, muitas filmagens, muita gente presa por isso. É proposital, não é acidental. Bandidos
criminosos estão tacando fogo no Brasil, incendiando essa nação, porque existe uma razão prática para isso. Qual que é a razão prática? Existe a obrigação de deixar uma reserva. 80% da Amazônia, 50% no Cerrado. Você tem a obrigação de deixar uma área de reserva. Agora, se a reserva queima naturalmente, deixa de existir, aí, em teoria, você pode solicitar a transformação dela em pastagem, dela em plantação. Dela em plantação. Não é só especulação imobiliária, é banditismo travestido de agronegócio. O agro é isso que vocês estão vendo. Perfeito? Então, por que estamos num período tão seco? Como eu disse, no Cerrado, a maior seca em 700 anos. É o agronegócio. O agronegócio que está destruindo a floresta amazônica e substituindo por pastagem e plantação de soja. Lembrando que capim e soja são plantas de sistemas radiculares muito pequenos que não conseguem trazer a umidade do subsolo para a atmosfera. E tem uma massa que é 1% da massa original da floresta. Então é isso que está acontecendo nesse país. Certo? É sobre isso. Eu até gostaria de explicar mais, mas aí o vídeo fica muito enfadonho. Só quero que vocês tenham uma ideia geral. Qualquer coisa, eu faço outro vídeo, a gente discute isso numa live. Eu só preciso que vocês tenham um entendimento geral. A outra coisa. Essa massa aqui é tropical continental. Por ela ser continental, ela é seca. E ela é quente. Então, ela também ajuda a empurrar a fumaça das queimadas, principalmente do Paraná, do oeste de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, na direção dessa faixa aqui que vem de Rondônia até a cidade de São Paulo. Essa faixa aqui, se vocês olharem a imagem de satélite, é exatamente essa faixa aqui está mais contaminada por fumaça. Quantidades que fizeram de São Paulo, por exemplo, a cidade mais poluída do mundo entre as 100 maiores. O Brasil, atualmente, é o lugar mais quente do planeta Terra. E é um dos locais mais secos do planeta Terra. E é o local com ar mais sujo do planeta Terra. Temos a mudança climática causada pelo capitalismo? Claro que temos. Temos a mudança climática causada pelo capitalismo. Temos o Laninha? Temos o Laninha. Mas qual que é o fator principal? O fator principal é o agronegócio Temer bolsonarista. Criminoso, bandido, que está incendiando. Se vocês procurarem, vocês verão, sem muita dificuldade, que a faixa mais poluída é exatamente essa aqui, ó, que sai de Rondônia e vai até o estado de São Paulo. Essa de longe é a faixa mais poluída do Brasil. Na verdade, do Brasil não, do planeta Terra. Quem está causando? Vamos relembrar? Agronegócio, é o agro que está fazendo isso. Mas agora, gente, que nós entendemos a responsabilidade do agronegócio, nós temos que falar de uma coisa mais complicada. Certo? Nós temos que falar. Porque a gente tem que fazer um debate que ele tem que ser honesto. Certo? O debate tem que ser honesto. Que é o seguinte. E as medidas? A medida é prender os bandidos do agronegócio. É multar. É criar mecanismos pelos quais eles não incendeiam nem mandam incendiar isso. O que eles fizeram na Espanha? Na Espanha estava vendo muito isso. Na Espanha colocaram uma lei lá que dizia o seguinte, ó, propriedade for queimado não pode ser alienada, ou seja, vendida, por 50 anos, por meio século. Adivinha o que aconteceu com as queimadas na Espanha? Sumiu. Não tem mais queimado na Espanha. Certo? Se houver sanção financeira, você pode ter certeza que as queimadas desaparecem. Nós não precisaríamos ser tão radicais, embora eu gostaria que fosse. Fazendeiro que fosse pego incendiando a sua propriedade, deveria perder a propriedade. Pensem comigo, gente. Se quem é pego plantando maconha perde a propriedade,
E a maconha é o quê? A maconha é uma planta. Não fuma, não julgo quem fuma. Meu pai fumava, porque ele tinha câncer. Aliviava as dores dele. Mas eu não fumo, nem pretendo, sabe? Mas a questão é, se as propriedades rurais pegas com... Nossa, meu olho é porque eu não durmo e o ar, por isso que ele está desse tipo. E o ar está muito sujo aqui. Muito sujo, está horrível. Hoje eu nem fui na minha mãe. Mas se a propriedade é confiscada, se nela for cultivado maconha, e a maconha é uma fumacinha, que basicamente não prejudica ninguém, como é possível que os fazendeiros que prejudicam o país inteiro não tenham a sua propriedade confiscada? Qual que é o raciocínio? A maconha faz mais mal que a queimada? Você tem certeza disso? Coragem, a audácia, com todo respeito, a filha da putice, de dizer que a maconha é mais prejudicial que a queimada? É óbvio que ela não é. Então, o fazendeiro que fosse pego queimando a propriedade deveria perder a propriedade. Essa seria uma lei excelente. Responsabilizar criminal e civilmente todos os fazendeiros responsáveis por queimada. Sem choro nem vela. Mas existe um perigo no combate a essas coisas que vem acontecendo, que é o verdismo mongueiro. Você criar uma legislação que impeça a atividade produtiva. Vou dizer uma coisa para vocês. Nesse país, para fins práticos, se você vai numa floresta, uma mata, e corta a casca de um ipê roxo, você está cometendo um crime que pode, no limite, te condenar a 5 anos de prisão. Mas se você taca fogo no canavial, não dá nada. A justiça brasileira, mais que qualquer outra, acho que no mundo, ela tem uma similaridade muito grande com as serpentes, com as cobras, né? Ela pega os pés descalços. Só os pés descalços. O fato de que nesse país você tirar a casca do ipê roxo para fazer remédio para o coração pode te dar 5 anos de prisão e multa. E o fato de você tacar fogo num canavial não dá porra nenhuma na prática, mostra que nós não podemos confiar em soluções legais. O sistema judiciário brasileiro é qualquer coisa menos confiável. É tudo menos honesto. Mais ainda. A Alemanha foi destruída pelo verdismo mongueiro. Com a justificativa, a Holanda também, com a justificativa de, temos que combater as mudanças climáticas e tudo mais, antes proibia as usinas nucleares. Eu não sei qual que é a relação. A usina nuclear é a que menos polui entre todas. É ambientalmente a mais segura, mas o Partido Verde alemão, da Ana Helena Baerbock, enfiou na cabeça doente deles que tem que acabar com as nucleares, porque sim. Olha o que aconteceu com a economia alemã. E aí, na Inglaterra, você não pode ter mais carro circulando na cidade, você tem que pagar um ativo muito grande. E aí, os trabalhadores, as pessoas de classe média, baixa, não podem andar mais de carro, porque não tem como pagar. Você está punindo os pobres, você pune os trabalhadores, você pune a classe média por um crime que quem cometeu foram os latifundiários e as grandes indústrias e mineradoras. Esse negócio de pegada de carbono, isso é uma palhaçada. Como assim pegada de carbono? Você quer colocar nas pessoas a culpa que é das corporações? É isso? Eu acho que é. É minha pegada. Que sua pegada de carbono? Não, mané. Pegada de carbono é dos mineradores de carvão, das petrolíferas, dos latifundiários, das indústrias poluidoras. Essas têm pegada de carbono. Não você, não eu. Sua mãe, sua irmã, seu tio, seu pai, não. Nós não temos pegada de carbono, não. Isso é um conceito merda. É uma ideia bosta vendida pelo verdismo mongueiro para responsabilizar as pessoas. Essas propagandas ridículas. Teve muito que até falava, faça pipi no banheiro para economizar água.
O filho da puta, com todo respeito às putas, não a você, que acredita nessa, que divulga essa merda. Acreditar não, tá? A gente é vítima. Também já acreditei. Acreditei em mulher bonita, acreditei. Né? A gente acredita, não é culpado por acreditar, não. Filho da puta é quem divulga. 2/3 da água desse país é consumida de por quem? E isso, agronegócio. Agronegócio. Individualmente, a gente consome 1% da água. Então, você pode, meu filho, você pode pegar todas as torneiras que tem na sua casa e ligar no talo. E deixar o mínimo interligado. Você não vai gastar, e eu não estou exagerando, você não vai gastar 0,1% do que um pivô central gasta. Você pega todas as torneiras da sua casa e liga no talo. Liga. Num mês, você não gasta 0,1% da água que um pivô central gasta. É o agronegócio que consome água. E é o agronegócio que polui a água. E é o agronegócio que destrói as nascentes que impedem a água. E é o agronegócio que destrui na floresta que leva água na forma de chuva. E o que a gente tem que fazer? Tá óbvio, destruir o agronegócio. Urgentemente. Mas o agronegócio, não a agricultura, não a economia brasileira. São duas coisas completamente distintas. Agronegócio é um modelo capitalista de produção, como plantation é um modelo. O agronegócio é um modelo revolução verde. Você importa sementes, importa agrotóxicos, importa fertilizantes químicos, importa maquinário, tudo isso de países da Europa, dos Estados Unidos, Israel e do Japão, você importa. A maior parte do dinheiro do agricultor vai para pagar isso, vai para pagar semente, vai para pagar adubo, vai para pagar agrotóxico. Ou seja, esse dinheiro vai transferir para a Europa, para os Estados Unidos, para Israel e para o Japão. E aí você produz cadáver de animais, pode chamar de carne, se você quiser. Você produz sementes, como fosse um troglodita. Você não, quem produz é a soja. Quem produz é o pé de milho. Né? O latifundiário recolhe sementes, como se fosse alguém da idade do bronze, e manda essa semente para outros países transformar em ração animal. E nem isso a gente pode fazer aqui. Graças aqui, Fernando Henrique Cardoso, Lei Candir, para exportar matéria-prima, fazer o contrário de todo o país do mundo que quer se desenvolver, que essa segura matéria-prima, industrializa, exporta para industrializar. Fernando Henrique Cardoso, que o demônio tem aquela desgraça algum dia no inferno. Fernando Henrique Cardoso, não, tem uma ideia diferente, né? Vamos exportar matéria-prima, vamos exportar emprego, não vamos nem cobrar imposto. Foi basicamente o Temer fez, só que com petróleo. Exportar ele para não industrializar aqui, para não gerar emprego. Nem imposto gera. Nem imposto gera. Nem imposto. E a partir daí, nos países que essa desgraça que virou. Mas veja, não é destruir nossa economia, é destruir esse modelo baseado em Revolução Verde. Esse modelo dependente, esse modelo entreguista, esse modelo que só destrói e não constrói nada. Esse modelo tem que ser combatido urgentemente. Você não pode pegar, você tem um bebê que está cagando na água, tem que jogar água com a merda fora. Mas você não pode jogar o bebê junto. Nós precisamos da agricultura, só que no outro modelo. No outro lugar. Feito de outra forma. Urgentemente. Urgentemente. O meu medo, qual que é o meu medo? Você coloca o Verdis Mongueiro no controle, eles vão fazer com o Brasil o que eles fizeram com a Inglaterra, com a Alemanha, com a Holanda. Destruiu em nome de valores ecológicos. E outra, eu não confio na indígena da Shopee nem na fada da floresta. Nunca confiei, nunca me deram motivo para confiar. Para elas entregarem o Brasil para os estrangeiros, isso aqui. Ó. Nós temos que garantir a nossa soberania, mas nós também temos que resolver. Não é garantir a nossa soberania porque os nossos latifundiários destroem mais gostoso, não.
é garantir a nossa soberania para que a indígena da Shopee, para que a fada da floresta, para que essa gente não entregue nosso país para os estrangeiros. Porque, como eu disse no outro vídeo, piorar os problemas não ajuda a resolver. O agro é de longe, mas de longe mesmo, o nosso maior problema, quando se trata de questões ambientais. E ele tem que ser combatido com firmeza, com muita firmeza. Mas nós devemos preservar a sociedade, devemos preservar a integridade, a soberania e a economia. Entregar nosso país para ONGs estrangeiras, de forma alguma. Porque senão eles vão fazer com a Amazônia o que eles fizeram com pré-sal. É isso intolerável. Os desafios que o Brasil enfrenta são, portanto, muito grandes. E o debate se faz necessário. Certo? O debate é necessário. Nós temos que começar a debater, nós temos que ter clareza, temos que ter entendimento e temos que ter coragem para começar e depois aprofundar esse debate. Do jeito que está, é óbvio que não pode ficar. Eu estou passando horas aqui no meu quarto trancado. Por que trancado? Para que o ar repleto de particulado não entre e eu consiga respirar, eu tenho asma. A vida de quantas pessoas não estão entendendo? As pessoas estão morrendo, cara. É de síndrome respiratória. As pessoas estão morrendo, elas estão perdendo a vida. O agronegócio ganhar dinheiro. Evidente que isso não pode continuar. Óbvio que isso está errado. Mas piorar as coisas também é óbvio, também é evidente que não vai melhorar nada. O que nós podemos fazer agora é expor os fatos para que as pessoas tirem as próprias conclusões e aí o debate surge e se desenvolva. É através do debate que os problemas se resolvem. O agro não é pop, ele é morte. Ele é tóxico. Isso tem que estar claro. Mas também tem que estar clara a solução, que não é destruir nossa economia. Faça igual a China. Plante árvores, bilhões delas. Árvores absorvem muito mais CO2 do que carros emitem. Plante árvores. Obrigue os fazendeiros a ser duas opções. A reta-vida na cadeia, você perde tudo que você tem, ou você perde metade do que você tem, e replanta tudo. Você escolhe. Confisca metade da propriedade, transforma em reserva, distribui na forma de reforma agrária com comprometimento de atividade agroflorestal. No resultado não pode ficar. No resultado não pode ficar. E, como eu disse, o primeiro passo que a gente tem que dar é fazer o debate. É pôr as ideias para rolar. Para ir, no segundo passo, colocar as cabeças para rolar. Mas, por enquanto, as ideias estão bem. É um bom começo. Tenha um bom dia e beba o líquido. Eu vou tomar, acho que tomar o segundo banho de hoje. Eu estou derretendo. Né? Isso que eu tenho um modificador. Não podemos continuar assim. Mas também não podemos deixar o verdismongueiro dominar o debate. E fazer com nós o que eles fizeram com a Holanda e com a Alemanha. De forma alguma. Equilíbrio, como diz Aristóteles, o justo meio. E, enfim, tenha um bom dia.